Oi pessoal, a gente é do canal História Barbárie, eu sou a Daiane. Eu sou o Gladson. Eu sou o Daniel. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre Bacurau, História e Memória. Vem com a gente! Antes de começar esse vídeo, um vídeo bastante diferente dos demais, aquela coisa, né, clássica de sempre. Curte, compartilha, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ajude a divulgar, pessoal. É pra, entendeu? Coloca lá no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, ajuda a divulgar isso aí. Isso aí, né? Importante. Bom, e o tema de hoje é um tema, né, diferentão, assim, porque a gente vai falar sobre um filme, né? O Bacurau, que é um filme que estreou agora recentemente, semana passada. Filme né? brasileiro. Filme brasileiro que já ganhou vários prêmios em festivais internacionais, é o filme do ano, do momento, né? E por que a gente resolveu falar disso? Porque agora vocês mudaram, né? Mais um canal de história, um canal de cinema? Não. Aliás, a gente não vai fazer nenhuma análise cinematográfica do filme. Que fique bem claro, tá, gente? A gente não entende disso, não é nossa área. Não é nossa área, Isso não é nossa preocupação. Tem um monte de gente bacana, né? Já fazendo análises mais da questão das tomadas de cena, enfim, da construção cinematográfica mesmo. Então, o que a gente quer fazer nesse vídeo? Nosso objetivo é falar como que esse filme, fazer uma leitura, né, de como que a história e a memória aparecem nesse filme, tá? E isso sim tem a ver, obviamente, com o nosso canal, né? Aliás, esse filme se pode fazer centenas de análises, né, filosóficas, sociológica, cinematográfica, sociais, econômicas, culturais, políticas. É um filme bastante interessante que você pode ficar horas discutindo sobre ele, mas no nosso caso aqui é sobre isso, história e memória e como que isso aparece no filme, né? Porque filme bom é assim, gente, filme bom é esse tipo de filme, entendeu? Que a gente sai do cinema e tem vontade e fica pensando mil uma coisas e compartilha e quer falar. Bom, e pra entender a história, né, como que a gente chegou na ideia de fazer esse vídeo, a Daniel e eu fomos assistir no final de semana, acho que sábado, né? Pra quem não sabe, somos um casal, né? É assim? E aí a gente saiu impactado, né? Saiu assim, tipo, meu Deus, precisamos desabafar e verbalizar. E aí mandei uma mensagem, tive a ideia, falei, puxa, esse é um filme que mereceria a gente fazer um vídeo, porque ele discute coisas preciosas pra nós, né? História, memória, trabalha com a questão da barbárie. Então eu falei, Gladys, assista esse filme no final de semana já. Isso. Eu já tava com plano de assistir o filme, mas não com essa urgência. Quando chegou o áudio da Dai, eu falei, precisamos. Né? Mas... E quando você saiu do filme, né? Você falou, entendi, tudo fez sentido. Então foi assim, né? De supetão. Então a gente tá gravando. Isso também é uma coisa que, né, a gente não teve um tempo para fazer uma reflexão mais profunda, mas é no sentido de colocar, e já na urgência do momento mesmo, de colocar o que a gente pensou. E acho que a ideia nem é a gente fazer essa análise profunda, é dividir esse sentimento que a gente teve de ver o filme. A gente tá dividindo as nossas sensações aqui. E que tem a ver com o canal. Exatamente. É importante lembrar, né, pra quem ainda não sabe, que o filme foi dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e pelo Juliano Dornelles. Eles são bem ativos no Twitter, então seguem eles lá, eles são bem legais. Quando compartilhar esse nosso vídeo, marca eles lá também. Quem sabe eles vejam o vídeo, não é mesmo? E lembrar que a gente tinha marcado de publicar essa semana um vídeo. Segunda etapa, né? Isso. Com o Hector, né, sobre ditaduras da América Latina, no caso o Chile. Mas, devido a essa situação toda, a gente vai deixar esse vídeo para a próxima semana. Então, não é que não vai ter vídeo sobre ditadura no Chile. Vai ter, mas só na semana que vem. Ah, gente, esqueci de falar. Spoiler, tá? Spoiler, ó. Então, no caso, coleguinha, você não viu o filme ainda e não quer ver spoiler, então dá uma pausa, vai ver o filme, depois volta e termina de ver. Eu acho que esse filme, né, assim, eu não me preocupo com spoiler. Nesse caso, seria importante você se preocupar, porque é um filme que o spoiler mata toda a surpresa da trama. Quebra o clima. Quebra o clima, eu acho. Então, assim, quem não viu ainda, corre lá ver. E aí depois vem assistir o nosso vídeo. Agora sim, vamos começar a falar com spoiler. Então agora é... Por sua conta e risco. Exato. Bom, o recorte, né, que a gente quer dar é trazer justamente de que maneira o filme vai abordar essa questão da história e da memória. E para isso, ele usa
como um dos personagens também dessa história, que não, né, como vocês conseguiram perceber lá, não existe um personagem principal, né? Os personagens é a própria comunidade, a história da comunidade, e o museu entra nisso. Sim. Então o museu é um personagem também nessa história, né? E ele aparece pra gente já logo no início do filme. Inicialmente, ele só coloca o museu lá, então você pensa, puxa, uma cidade, um povoado minúsculo, né? Mas tem um museu ali. Tem um museu ali. Então isso já é um negócio interessante, ele já dá uma pista, assim... De que a história é importante. De que a história é importante, exatamente isso. E, obviamente, ao longo do filme, isso vai se desmembrando, vai se construindo. Fica mais claro, né? E aí depois, conforme o filme vai andando, a gente tem... O segundo momento, onde o museu aparece e ele demonstra realmente importância. O museu, ele é referenciado, né? Sim. É quando aquele casal de motoqueiros sulistas, né? Pra matar a gente de vergonha. Quando aquele casal chega na cidade pra tomar uma água, papapá. E aí o pessoal fala assim, vocês vieram pra visitar o museu? E várias pessoas perguntam pra ele isso, né? A dona do bar. Deles museu. E eles, tipo... Não, e é interessante, né, que eles avisam, né? Assim, você não quer entrar no museu? É importante. É importante. É importante. Porque, claro, eles já estavam desconfiados que aquilo era algo estranho, aquelas pessoas por ali. E eles, né, imaginando do que poderia acontecer, eles falam, olha, é bom você ver o museu. Né? Ou seja, é bom você conhecer a história. Né? Quer dizer, eles ali... deram a dica, né? Total, eles foram assim, total. puxa, vamos conhecer nosso passado, nossa Exato. história. E os caras, né, ignoraram e fizeram desdém daquilo, né? Imagina um museuzinho aqui nesse lugar. Porque na cabeça deles, né, todo aquele povo era humano menor. Eram pessoas inferiores, não tem cultura. Então o que eles têm a oferecer nesse museu? Nada. Exato. Então é um desprezo pela cultura do outro. Com deboche, né? Mas nem eles sabem, nem a gente sabe. Nem a gente sabe, mas a gente sabe que, puxa vida, não é à toa que eles colocaram, estão fazendo essa menção insistente, né? Uma personagem falou depois mais, tipo, então você já começa a pensar, puxa, esse museu... O que será que tem nesse museu? Que história, né? História é essa que está ali então, isso é e muito que é importante conhecer, né? Sim, bem interessante. E aí, né, ainda falando do museu, a gente vai então para um terceiro momento, quando os personagens, né, os americanos que estão lá fazendo essa caça humana, né, quando começa a caça mesmo em si e ele entra dentro do museu. Vai ser a primeira vez em que a gente tem a tomada de cena dentro do museu. Né? E logo quando ele entra dentro do museu, a gente já vê uma história que remete ao cangaço, né? Vários então a elementos gente ali, vê né? fotografias, a gente vê as armas que não estão na parede, né? E que daí nesse momento o cara, sem entender nada, ele já se liga, puxa, a arma não tá aqui, né? Mas ele não sabe ainda qual foi a história do cangaço, né? Qual foi a história daquele povo, mas ele já entendeu que a arma não tá ali. E ele nem tá preocupado com isso. É um desprezo muito grande. Ele entra no museu por entrar. É um prédio qualquer. Ele entra pra ver se não tinha ninguém, na real, né? Ele vê, na verdade, o nome das armas que são armas americanas. Porém, o museu já mostra ali dentro, né, que é uma sociedade, né, aquele vilarejo de resistência. Exato. Né, que remete ao cangaço, né, e remete, assim, a uma certa luta ali. Né? Quer dizer, é um povo de luta. Né? É um povo que estava preparado, que alguma coisa aconteceu antes, né? E que eles estavam preparados. Não é a primeira vez que eles são atacados por algo externo. Exato. E isso dá uma dica, né? No início do filme tem aquela a água represada, mostra que esses gringos assassinos não são os primeiros inimigos, né? Eles tiveram vários, embora não tenha um prólogo no filme, mas isso fica claro, que eles são calejados nessa questão de lutar pela sua existência. E isso tá na história que tá no museu. Exato. É aí que tá a sacada da importância da história. Se houvesse conhecimento prévio da história daquele povoado, talvez eles não tratariam o povoado daquela maneira. Sim. Isso, e aí nesse momento, né, nesse terceiro momento, a gente pensa naquilo que aconteceu da moto lá, que eles falaram, entra e conhecer a nossa história, entra no museu. E eles se recusaram. E aí você pensa, olha só, se eles não tivessem se recusado, se eles tivessem entrado, teria sido uma outra história, né? Sim. Porque aí eles vão ver, opa, um povo de luta, peraí que a gente não vai chegar aqui conseguindo massacrar, que não vai ser assim. E aí tem uma outra dica, né? Sim. Um outro elemento que eles ignoraram também, que é o carro da polícia cravejado de bala. Sim, que é uma fonte histórica, né? Um deles fala, né? Olha, um carro de polícia, né? Marcado de bala. Aí o outro fala assim, não tem polícia aqui não. Isso não é importante.
Você vê, não fizeram a leitura do documento histórico, da fonte histórica direito, né? Porque se tivesse feito essa leitura, já também... Mas... Olha como a história é importante, pessoal. Não tem o nosso traquejo. Não. E uma outra cena emblemática desse filme, desse caráter de resistência, é o fato da população buscar se esconder, né, se montar uma ofensiva a partir da escola e do museu. Sim. São os pontos de resistência. Sim. E isso é muito emblemático. A resposta à agressão vai vir da escola, vai vir do conhecimento e da história. Até porque, né, é interessante que o professor tem um papel fundamental dentro da cidade, né, dessa vila, e eles leem muito, né, tem uma biblioteca lá, né, então, tipo, isso já é uma outra situação. E o prefeito tinha dito, né, que era a maior biblioteca da região. A cidade tinha a maior biblioteca da região. Isso demonstra a importância que a sociedade dá à história e ao conhecimento. Então, e a família da matriarca que morre no início do filme, ela é uma família de educadores, né? O centro, embora não tenha uma liderança política ali, né? O centro daquela comunidade é aquela família, né? E o outro elemento é, depois de toda a matança, você tem duas cenas muito fortes que também partem do museu. A primeira é que enquanto estão lavando o chão, a museóloga, a responsável pelo museu, ela fala assim, limpa o chão, mas a parede, não. Porque essas lembranças, mesmo quando ruins, elas também, ou mais que, precisam ser mantidas. Né? Infelizmente. E ela frisa isso, né? Isso é legal. Isso tem que ser mantido, infelizmente. Porque a gente não pode e não deve apagar o que aconteceu. Isso tem que servir. E aquelas armas que estavam ali remetem a um outro momento, que possivelmente também não era para ser esquecido. Né? E aí, além dessa cena, né, do sangue na parede, tem um sangue no chão, que remete a uma outra ideia, né, de que a história daquele povoado, e aliás, como a maioria dos museus, né, são museus marcados por uma história de sangue. De barbárie. De barbárie, né, a maioria deles. E ali não é diferente, né? Quer dizer, quando o prefeito chega lá depois e tal, e aí tipo, ele tá limpando o museu e joga aquele sangue todo pra fora, que quase pega no... Que pega um pouquinho de resbalo, né? Isso é uma sacada muito interessante, né? Ele fala assim, olha, né, a nossa história é a história, né, de sangue, porque é uma história de luta, uma história de resistência, né? De invasão, né? Então é essa ideia de que os museus têm isso, né? E quando respinga nele, eu também achei uma coisa assim... Olha, como a ideia de que os políticos, né, os que sempre dominaram a história, né, e tal, como que eles também estão sujos desse sangue, né, como eles... Então, quando joga e meio que vai nele, ser ele aquela pessoa que o sangue respinga, é muito interessante também. Sim, né? Total. E ele se esquivar daquilo, e ele se esquiva, né, usando o corpo para se esquivar daquele sangue, e depois ele tenta se esquivar usando as palavras. Quando aparece o alemão preso, fala, não conheço. Eu não tenho nada a ver, é a mesma esquiva, né? Não tem nada a ver com isso. Essa morte toda que tá rolando não é minha culpa. E é muito. Sim, total, né? Bom, eu acho que é isso, né? Acho que tem que entender esse filme de várias maneiras. A história é só um ponto de vista. Né? Provavelmente deve ter coisas que a gente não percebeu. E aí, gente, escreve pra nós. Se tem mais coisas, né, referente a isso que vocês perceberam, a outras alegorias, escreve aí pra gente. A gente vai adorar ler e comentar. Possivelmente a gente vai assistir de novo. Esse é um filme que merece ser assistido muitas vezes, inclusive, né? Porque ele é muita coisa pra captar, né? E eu acho que o final dele, né, mostra claramente que é necessário resistir, né? E um povo deve sempre conhecer a sua história. Isso. Conhecer o seu passado, ter a memória, né? O filme traz isso pra nós, a importância da memória e da história. Sim, total. Nossa, esse filme mostra muito isso. E é importante porque o filme já deixa um recado, né? Que é daqui a alguns anos a gente pode estar nesse ambiente. Então a história vai ser a nossa grande ferramenta para enfrentar um mundo apocalíptico que a gente está caminhando. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Deixe seus comentários, ajuda aí a compartilhar, curtir e tudo mais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.